Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas do quarto trimestre de 2020 da classe dos adultos, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, estudaremos a penúltima lição deste trimestre e deste ano, lição de número 12 para o dia 20 de dezembro de 2020, quando Deus se revela ao homem. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto áudio da nossa lição encontra-se no livro de Jó, capítulo 40, versículo 6, e nos diz o seguinte: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática nos diz, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 4, depois capítulo 39, versículos 1 ao 6, na sequência capítulo 40, versículos 15 ao 18 e o versículo 24, e por fim, capítulo 41, versículos 1, 2 e 3. Jó capítulo 38, primeiro está escrito: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Capítulo 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Capítulo 40, versículo 15. Contempla agora o biemote que eu fiz contigo, que come erva com o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua alçada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com o espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará?
Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Isso vai do capítulo 38 ao capítulo 41 do livro de Jó. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino para falar com Jó. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os seres humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua própria habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça neste mundo. O ponto principal a ser destacado nesta lição é: Deus sempre se revela ao ser humano, ok? Então, não esqueça, Deus se revela ao ser humano. No primeiro tópico da lição, veremos que esta revelação é a revelação de um Deus pessoal. Este Deus pessoal é um Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Sim, nos capítulos 38 e 39, Deus está falando, porém eles desconhecem. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher falou, e seus amigos também falaram sobre Deus. E alguns falaram até em nome de Deus. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse processo. Sim, Deus ficou em silêncio. Entretanto, em silêncio ele estava o tempo todo, sem dar resposta nenhuma a Jó, mas todos nós sabemos que ele estava guardando, protegendo, preservando a vida de Jó. Mas chega o momento, a hora certa de Deus falar. É quando ele vai quebrar o silêncio para falar diretamente com o patriarca Jó. E nós veremos isto logo no início do capítulo 38, quando vai estar escrito, ou onde está escrito: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Se ele respondeu, é porque Deus tem voz e ele fala com os seus servos. E Jó teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E é interessante que Deus vai manifestar-se a Jó de uma forma poderosa. Sim, a cena sem dúvida é impactante, impressionante, parecida com a da pesca maravilhosa, Lucas 5, 1 ao 11. Algo que surpreende e impressiona o ser humano. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente ele exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Porque ele fez isso? Porque a majestade divina impactou a vida de Pedro. Quando ele vê o Deus Todo-Poderoso, o Criador
dos céus e da terra, Jesus Cristo se revelando, aparecendo. Eu quero ler esse texto com vocês, Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Lucas capítulo 5, versículo 1, na pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que ele o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. É a maneira que Jesus se revela para Pedro, fala com Pedro, manifesta a sua glória de forma poderosa, e aquilo traz um grande impacto à vida do apóstolo Pedro. Não foi diferente com Jó. Ele ouviu a voz que desejava tanto ouvir, e o Altíssimo revela-se para ele de uma forma pessoal. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, que lhe falava do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras. Deus se revelando aos homens, como ele fez para Moisés, Êxodo 15, 16 ao 19. Isso mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvir e obedecer à voz de Deus. Ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus pessoal que se manifesta, que se revela para Jó, ele sempre está presente com os seus filhos, com o seu povo, com a sua igreja. Afinal de contas, ele é o nosso Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus presente. Entre os capítulos 3 e 37 de Jó, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Ou seja, ele é um Deus poderoso, ele existe, mas está distante dos homens, não se relaciona com os homens. Sim, dessa forma, El Shaddai era um termo usado para designar o nosso Deus como Deus forte e poderoso, porém distante e indiferente. Com isso, os amigos de Jó exaltavam a soberania de Deus, mas pecavam, porque dessa forma diminuíam sua compaixão e grande misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Jó 23, versículos 3, 8 e 9. Esse era o grande dilema. Repito, este era o grande dilema de Jó. Pensar que Deus
o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia também a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador escondeu-se para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela algo muito especial. E o que é que o livro nos revela? Que mesmo quando estamos às escuras, mesmo quando estamos no meio da tormenta, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e sempre próximo de nós. Apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, apesar das aflições e dificuldades, acredite, Deus está presente, sempre perto, sempre pertinho de cada um de nós, cuidando de tudo para a glória do nome dele. Sintetizando este tópico, Deus se revela ao homem e se mostra presente no dia da angústia. No segundo tópico da lição, veremos aqui a revelação de um Deus sábio. Deus se revela para Jó e começa a questioná-lo, começa a revelar a sua infinita sabedoria. Deus logo convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Observemos o que está no capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e começou a perguntar: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como um homem. Era como se Deus estivesse querendo dizer: Jó, você não passa de um mero mortal, pecador, que não sabe de nada. Então, cinja os teus lombos como homem, e eu, Deus poderoso, sábio e eterno, vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você mostre-me a sua sabedoria e me responda. Neste diálogo de Deus com Jó, percebemos que há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. Sim, o Deus Criador desafia Jó a contemplar toda a criação celestial e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista corrobora com isso, confirma isso, quando diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jó comportou-se como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele não sabia de absolutamente nada, se comparando a sua sabedoria com a sabedoria do Criador. Por isso, o Criador desafiou-o a contemplar o mar e o sol. Jó capítulo 38, versículos 8 ao 15. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação, obra das mãos do Deus Todo-Poderoso.
Deus vai revelar a Jó a sua grande sabedoria na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos ele sabia sobre a providência divina para manter esta ordem, para manter a criação em pleno e perfeito funcionamento. Jó deveria ser capaz de responder às seguintes perguntas: Ô Jó, como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria e seus filhotes protegê-los dos predadores? Jó 39, 1 ao 4. E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia, está claro, portanto, que há uma providência divina que preserva todas as coisas criadas por Ele, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, por um Deus que criou tudo segundo a sua vontade, com suas peculiaridades, modo de ser e também de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Jó, repito, diante de Deus, a sua sabedoria não era nada. A sua justiça não era nada. Portanto, era hora de Jó reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Era hora de Jó reconhecer que Deus é o grande, é o poderoso, é o El Shaddai, e que ele não era absolutamente nada. Humilhando-se assim, ele deveria reconhecer tão somente a majestade onipotente do Deus poderoso. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano através de tudo que Ele criou para a glória do nome dEle. Era preciso, portanto, que Jó contivesse os seus sentimentos, controlasse suas emoções, contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Deus Criador. O que Jó sabia era pouco demais em relação à grandeza infinita do nosso Deus. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca, não, porque acerca disso Deus havia dado testemunho. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas agora precisava reconhecer a soberania de Deus e sua majestade. Era, portanto, necessário que Jó conhecesse melhor a Deus. Ele precisava conhecer melhor a Deus. Portanto, reconheçamos o agir de Deus, o Criador do universo, em nossa vida e cumpramos
cumpramos a orientação, sigamos a orientação do profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sintetizando este tópico, Deus se revela como sábio na mecânica celeste e também na mecânica da vida. Por fim, terceiro e último tópico da lição, a revelação de um Deus poderoso e justo. Sim, nos capítulos 40 e 41 do livro de Jó, Deus faz referências a duas grandes criaturas, chamando a atenção de Jó para a natureza indomável dessas criaturas, desses animais, o Behemoth e o Leviatã, a fim de ilustrar seu grande e absoluto poder. Enquanto o Behemoth, representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural. Dessa forma, mostra o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Essas duas figuras são utilizadas para servirem de exemplo, para ilustrarem a grandeza e o poder de Deus. Pois mesmo sendo poderosos, esses dois animais estavam debaixo da poderosa mão do Deus Criador, do Deus de Jó. Agora, se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemoth, nem com o Leviatã, então, como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus, portanto, deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Jó 6, 29, 27, 1 ao 6, capítulo 21, 29 ao 31 e capítulo 24, versículos 1 ao 7. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante de Deus. Somente, sola gratia, só a graça de Deus poderia justificar Jó. Ele dependeria, assim como todos os homens dependem somente da graça de Deus. É pela graça que vivemos. É pela graça que andamos. É pela graça que respiramos. Tudo o que fazemos é pela infinita graça, o favor que não merecemos de Deus. Portanto, não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão, disse Paulo, Efésios 2:8, pela sua maravilhosa graça. Sintetizando este tópico, o Behemoth e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Assim, nós finalizamos esta lição, na qual vimos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava, finalmente aconteceu. Ele encontrou-se
com Deus, que se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito Jó era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer circunstância, situação. E assim, nós finalizamos esta aula marcando nosso próximo encontro, compromisso, lição de número 13, a última lição deste trimestre, quando Deus restaura o justo. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.